STF veta intervenção militar, poder moderador é inconstitucional. Como assim poder moderador? O artigo 142 fala em poder moderador, então foi necessário ser provocado o STF com uma ação do PDT. O STF foi provocado. Aí que está esse jogo, o PDT me provoca o STF com essa questão, pode poder moderador? Não sei se vocês estão entendendo, essa aqui é a lógica, a PSYOP. Você joga, a grande mídia repercute, então de repente está todo mundo falando nisso. Ganha pertinência, é uma coisa dele absolutamente delirante. Absolutamente delirante. Como isso vai parar? Então, é tempo, tá? É aquele conceito de alopragem política. A extrema-direita, ela está na frente porque ela cria acontecimentos para se explodir no contínuo midiático atmosférico. Numa sociedade sã, isso ninguém daria ouvidos para isso. Mas a nossa sociedade não é sã. Está profundamente doente isso aqui. Para começar, com a hipernormalização que a grande mídia dá, passação de pano, é mais que passação de pano, é hipernormalização. Então, você vê analistas discutindo seriamente, mas o poder moderador existia na época da monarquia. Então, quer dizer, já existiu na história brasileira. Então, de repente, vira uma coisa pertinente para ser discutida. Quando deveria ser discutido outras coisas, projeto de Brasil, desenvolvimento, sei lá, uma série de coisas. A agenda é essa. Que a esquerda, com essa síndrome de cãozinho de Pavlov, fica babando e cai de cabeça nisso. Tá? Aí vem, me aparece aqui, a grande mídia vai atrás do Tomás Paiva, não é Paiva Neto, é o Tomás Paiva, desculpa aqui, é o nome do cara, do general, comandante do Exército, o Tomás Paiva. Tomás Paiva, o que você achou da decisão do STF? Que eles não têm que achar nada. Vocês estão entendendo a loucura desse processo? Vai pedir opinião do comando do Exército, eles não têm que achar nada da decisão do STF, o poder é civil e ponto. Eles que fiquem na caserna e cuidem da segurança do pré-sal, das nossas costas, das nossas fronteiras, da segurança nacional diante de inimigos externos que não são poucos. Tá? E que eles colaboram com esses inimigos externos. Eles acham que o inimigo está aqui dentro. A grande mídia vai atrás, vai pedir opinião do Tomás Paiva. O cara nem deveria dar opinião. O que você achou, sabe? Tipo, será que as Forças Armadas estão melindradas? Vamos ver, para ver, dependendo da resposta, se dá para produzir uma nova crise. Dependendo da resposta do cara, é claro que a resposta é estudada, mas ele pode. Tudo está por trás disso daqui. Tá? Esse golpe que já foi realizado. Vamos... pelo apego ao didatismo, vamos tentar explicar isso daqui. Por que esse humilde blogueiro fala que já houve o golpe militar e que foi híbrido? Tá? Já começa ali a teoria, né, que é o Luiz Nassif que coloca, do assassinato da Marielle Franco, que foi uma estratégia de desmoralizar a GLO lá no Rio de Janeiro. Que o Braga Neto e o Temer estavam juntos, o Temer se lançar para a reeleição. Só que as Forças Armadas já estavam, digamos assim, o candidato manchuriano deles era o Bolsonaro. E vai terminar com aquele emparedamento do STF para botar o Lula na cadeia. Deve lembrar muito bem do emparedamento através das redes sociais. Olha, esse país vai... Não sei não. Foi emparedado o STF. E aí botou o Lula na cadeia, livre para o Bolsonaro. Tá? Já começou daí.
E a vitória dele se consolidou esse movimento desse golpe militar híbrido, com eleições, urnas, voto, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Eleitoral, dando chancela, tudo as instituições estão funcionando. Tá? Aí você vê, em primeiro lugar, no que consistiu esse golpe militar híbrido? Ocupar o Estado. Em primeiro lugar, a máquina do Estado. Tanto é que o governo Bolsonaro, mais do que na ditadura militar, que ainda na ditadura militar, os militares deram o golpe em 64, pensando em criar um governo tecnocrático. Os militares tinham a ideologia da tecnocracia. Tirar políticos dos ministérios e colocar técnicos. Então era um governo autoritário porque era decidido por tecnocratas. Então, tecnocratas você pega do setor civil. Aqui no governo Bolsonaro, nem isso. Mais de 5 mil militares ocuparam autarquias, ministérios, mais do que na ditadura militar. Mas, repito, mais do que na ditadura militar. Ocupar a máquina do Estado. B, controlar a agenda política e midiática, aquilo que a gente vem definindo como alopragem política. O Bolsonaro, nos seus 4 anos, controlou e ainda controla, as Forças Armadas ainda, dá para se ver isso, essa discussão absurda de um possível conceito de poder moderador no artigo 142. Isso é a maior prova de como as operações psicológicas do PMIG, Partido Militar Golpista, controla a agenda. Claro, com a colaboração da grande mídia. Então, cria essa alopragem política, porque eles criam acontecimentos. Quando eu falo alopragem política, é porque eles aceleram o tempo da política pela sucessiva criação de acontecimentos e crises, declarações, aquilo que o Bolsonaro chamava caneladas, tal. Isso municia a grande mídia de conteúdo, e ela é ávida. Quer dizer, independente da sua posição política, é algo intrínseco, estrutural, ontológico à grande mídia. Ela precisa de conteúdo. Porque é 24 horas notícias. A política tradicional, a liturgia política tradicional não produz tanto acontecimento assim que a grande mídia precisa. A Lava Jato adestrou essa geração. Eles são ávidos por fofocas, por crises, por boatos. Eles são ávidos, como a Lava Jato, o Moro fornecia. Assim como você dá carniça aos leões. Então, a alopragem política. Segunda coisa, eles mantêm o controle da agenda. Eles estão mantendo o controle da agenda. C, tutelagem dos 3 poderes. Através do quê? Judicialização, emparedamentos. Isso é um movimento contínuo. Bota lá a bancada lá de militares no Congresso, Mourão e companhia, né? E afins, né? Como o Moro, tudo mais. Então, é a tutelagem dos 3 poderes. Continua ainda. Tutelado. D, apagar as próprias digitais. Com esse discurso não vamos melindrar os militares, poderá acontecer um golpe. Eles apagam suas próprias pegadas, seus próprios rastros, suas próprias digitais, e que eles já fizeram isso. O melhor truque do diabo, ele convencer as pessoas de que ele não existe. Quem foi que falou isso, meu? Esqueci. O melhor truque do diabo foi o Blake, não? Foi o Oscar Wilde, não sei, é um desses caras. O maior truque do diabo é convencer as pessoas de que ele não existe. É isso, é a síntese. O melhor truque que a operação psicológica das Forças Armadas fazem é fingir, é dizer, não teve golpe nenhum, não. Estamos vendo uma democracia, as instituições funcionam, está tudo legal, tudo normal.
E último, criar a paralisia estratégica no inimigo, que é o que eles criam com essa coisa de que o diabo não existe. Cria essa paralisia estratégica. Vocês viram aí o Lula silencioso. Lula, paz e amor. Não fala do golpe militar de 64 e proibiu qualquer menção, comemoração, rememoração ou qualquer coisa desse tipo. Aí vem aquela pesquisa Mandrake do Datafolha corroborando. A maioria despreza o golpe militar de 64, mas peraí, eu também desprezo. Sabe, aquelas pesquisas mandrakes com aquelas perguntas ambíguas. Sabe, você despreza ou celebra? Não, eu faço os dois, eu desprezo e também celebro o que tem que ser relembrado. Sendo que celebrar é diferente de festejar. São bem diferentes, são conceitos lábeis. E essas pesquisas do Datafolha ficam manipulando. Então, é bem isso, olha, aqui é uma síntese, um esforço de síntese que estou tentando fazer para explicar de uma vez por todas o que é esse golpe militar híbrido. Ele está funcionando, isso que está ocorrendo no STF, discutir existência ou não, pode ou não ter poder moderador do Brasil. Bizarro isso, gastar tempo, gastar uma coisa que é óbvia. Foi feita a Constituição Cidadã para isso. O poder é civil. Puta que pariu. Olha, PMIG, Partido Militar Golpista. Muitos falam que não existe a teoria da conspiração. Eu e o Coronel Pimentel, vocês devem lembrar, o Coronel Marcelo Pimentel, acho que é o único militar que está sendo perseguido, está sendo processado pela Justiça Militar. Esse efetivamente está sendo processado por suas posições. Tá? Num evento que eu participei com ele, na Federação Nacional dos Estudantes de Direito, ele colocou de uma forma didática por que as Forças Armadas se transformaram em um partido militar. Para mim é o PMIG, né? O Partido Militar, já que existe o PIG, também tem o PMIG, né? Partido Militar Golpista, que eu vou reproduzir aqui. Foi a frase mais didática que eu vi. Tá? Em primeiro lugar, ele coloca memória histórica. As Forças Armadas têm uma memória histórica e vocação institucional. Tá? Da seguinte maneira, desde o Segundo Império, naquela luta do Prata, Guerra do Paraguai, então o que eles consideram como destino manifesto das Forças Armadas é salvar o Brasil de crises políticas internas. É a expressão que eles usam, pacificar, que está sendo usado muito. Pacificar é um termo militar. Veja, a mídia pacificou a questão, uma terminologia militar, pacificar os civis. Eles acham que o destino manifesto deles, o destino manifesto lá dos Estados Unidos é salvar a democracia ocidental, é aquela coisa toda que é uma guerra imperial. Só que para eles aqui, o nosso inimigo não é externo, é aqui dentro. Então, sua vocação institucional é pacificar os civis. Primeira coisa. Segundo, aí tem mais coisas, né? Não vamos explicar tudo a ver com como eles acham que a educação militar é superior à civil, aquela coisa. Segundo, vamos acompanhar aqui, base ideológica. Então, desde a intentona comunista, vem aquela base ideológica da doutrina do anticomunismo, a intentona comunista lá de 1935. Tá? E é interessante, e aqui eu acrescento, né, que essa ideologia anticomunista ela se atualizou, porque eles consideram que, embora a União Soviética tenha acabado, o Muro de Berlim tenha caído, por que se fala tanto em comunismo? Porque eles acham que o comunismo ficou viral. Aliás, em textos até científicos produzidos pela Lavra desses militares, até surpreendentemente baseado em Baudrillard. O conceito da viralidade do Baudrillard, que eu já vi cair para trás. Virou viral. Por quê? Porque o comunismo se viralizou em ONGs, ONU, Organização Mundial de Saúde,
e outras agências internacionais, globais, são a coisa da globalização, está o comunismo por trás. Jorge Soros é comunista, aquela coisa delirante deles. A base ideológica moderna é essa. E eles estão fazendo guerra híbrida contra nós, para justificar a sua própria guerra híbrida. Tá? Terceiro, pautas corporativas que eles têm. Então, o que são as pautas corporativas? Guerra cultural, tá? E todos os projetos de leis que eles transmitam, como aquela chamada Patriot Act Tabajara, né? E todas essas coisas que eles botam para passar no Congresso, como, por exemplo, né, que passou a lei antiterrorismo, e outros projetos de segurança nacional e garantia da ordem institucional, GLO, tudo isso. Isso tem uma pauta corporativa, assim como qualquer partido político. É uma coisa bizarra isso. Está lá, passa pelo Congresso Nacional. E outra, formar governo. Eles conseguiram formar o governo. É a partir daí que eles estenderam seu poder, mesmo com Bolsonaro fora. Tá aí o Lula, a gente vê aí o silêncio dele nos 60 anos do golpe militar. Tá aí o silêncio dele. Eles estão ainda dando as cartas. Eles estão dando as cartas. Depois de formar o governo, o que tem que ser? Controlar o governo. Simples. Teoria da hegemonia. Tutelando instituições civis, poderes da República, como o TSE, né? Vocês devem lembrar muito bem da figura lá do general Fernando Azevedo e Silva, sendo diretor-geral em pleno ano eleitoral. Como assim? General no TSE, diretor-geral do TSE, assim, tudo bem, passa, as instituições estão funcionando. Sem falar o Dias Toffoli também, que pegou um outro lá, esqueci o nome de outro general, para servir como intermediação com as Forças Armadas, o STF com as Forças Armadas. Ele falou candidamente isso. Olha, e outra coisa, depois de tudo isso, formação contínua de lideranças. Nunca me esqueço que ele falou que toda essa geração de generais 4 estrelas são contemporâneas da Dilma, na época que ela era ativista contra a ditadura. Então, todos eles nutriam um profundo ódio por ela. Profundo ódio de tudo que vem depois dela. Tá? E tá aí Lula chegando ao poder, né? E além das novas lideranças que foram formadas depois daquela missão de paz no Haiti, que, segundo Paulo Henrique Amorim, saudoso, foi a sede da sedição. Aquela missão de paz. Ali eles tomaram contato com o conceito de guerra híbrida, lá com os norte-americanos, tal, trouxeram uma série de ideias novas para as suas ações políticas aqui no Brasil. Tá? E, por último, aí sim, na minha opinião, essa é a mais preocupante, a base eleitoral e militante. Todo partido tem uma base eleitoral e militante. Só que o PT, de todos os partidos, é o que tem uma base militante maior. Eu arrisco a dizer que é o Partido Militar Golpista. Tá? Principalmente os prestadores de serviço militar obrigatório, reservistas e suas famílias. Aqueles que seguem carreira. Seguir uma carreira militar é uma forma, assim, ímpar de estabilidade, de segurança financeira, de abertura de possibilidades de estudo, aprimoramento profissional. Eles estão, assim, enfronhados, capilarizados na sociedade. A família militar. Tá?
O que pode ver muito bem essa coisa não, sai daí, não é isso que eu estou falando. Muito bem essa coisa da população apoiar essas meganhagens. Assim, Operação Escudo, essas coisas, batem palmas. Esse imaginário da meganhagem, vê isso daqui. Aí a gente vai entrar no conceito de dissonância cognitiva.